Bom dia, eu sou Joel Martins, professor de língua portuguesa, e hoje nós vamos ver um pouco mais sobre regência verbal. Regência do verbo assistir, do verbo aspirar e do verbo comparecer. Bom, quando nós temos o verbo assistir com o sentido de ver, presenciar, o verbo pede a preposição a, porque quem assiste no sentido de ver, de presenciar, assiste a alguma coisa. Então, nós temos que eles assistiram às aulas virtuais. A preposição pedida pelo verbo e o as artigo. Juntando-se os dois, temos então o fenômeno da crase, acento indicativo de crase, acento grave, né? Nós assistimos às aulas virtuais. Ou ele assistiu ao filme por completo. Preposição a, pedida pelo verbo, artigo 1. Eles assistiram às aulas virtuais, acento indicativo de crase, porque a fusão do a preposição com a artigo, então ocorre o fenômeno da crase, indicado pelo acento grave indicativo, ou você tem também ele assistiu ao filme por completo. Preposição a, artigo o, né? Porque quem assiste no sentido de ver, presenciar, assiste a alguma coisa. Já quando assistir tem o sentido de ajudar, auxiliar, prestar auxílio. Quem auxilia, aliás, quem assiste, assiste alguém, ajuda alguém, auxilia alguém. Daí que nós temos que eu assisti o idoso em sua residência. O idoso precisa de cuidado, de carinho, de atenção, de zelo. Então, coube a mim o papel de dar assistência ao idoso. Eu assisti o idoso. Eu não fui à casa dele para ficar parado vendo, né? Mas sim para ajudá-lo, para dar assistência. Eu assisti o idoso. Assistir, quando tem o mesmo sentido de auxiliar, de ajudar, prestar auxílio, ele não tem preposição. Assisti o idoso. Eu assisti às aulas. Eu assisti o idoso. Assistir com sentido de ver. Presenciar exige a preposição a. Já no sentido de ver, presenciar não. Porque quem assiste no sentido de ajudar, assiste alguém. Bom, um outro caso é quando agora nós temos o verbo aspirar. Aspirar com o sentido de desejar, de querer, de almejar, pede a preposição a. Né? Então, nós aspiramos a dias melhores. Nós queremos, nós desejamos, nós almejamos. Então, mas se eu vou empregar o verbo aspirar, aspirar com o sentido de querer, buscar, desejar, almejar, pede a preposição a, porque quem aspira, neste caso, aspira a alguma coisa. Nós aspiramos a dias melhores. Mas se eu digo que nós aspiramos o ar puro da manhã, aspirar aí tem o sentido de respirar, sorver. Não vai haver preposição. Quem aspira no sentido de querer, de almejar, de buscar, aspira a alguma coisa.
Aspiramos a um mundo mais justo, a uma sociedade mais justa, melhor. Agora, quem aspira com o sentido de respirar, sorver, aspira a alguma coisa. Aspiramos o ar puro da manhã. Temos aqui então a regência do verbo assistir. Um instantinho. Muito bem. Eu assisti a cena do último capítulo. Quem assiste com o mesmo sentido de ver, presenciar, assiste a alguma coisa. Então aqui você tem a preposição pedida pelo verbo, assistirá, assistirá, e o artigo que acompanha a cena. Fundem-se os dois As, e aí então você terá o acento indicativo de crase. Assistir a cena do último capítulo. Já aqui, eu assisto o meu companheiro nas suas atividades. É assistir com o mesmo sentido de ajudar, auxiliar. Eu ajudo o companheiro. Eu assisto o meu companheiro nas suas atividades. Regência do verbo assistir. Aqui mais abaixo, regência do verbo aspirar. Nós aspiramos a um futuro próspero. Nós queremos, almejamos, desejamos, buscamos. Mas se eu emprego o verbo aspirar, quem aspira com o sentido de querer, buscar, desejar, aspira a. Então, nós aspiramos a um futuro próspero. Preposição pedida pelo verbo. Já aqui abaixo, no campo, as pessoas aspiram o ar puro. Ou aspiram um ar puro no campo. Quem aspira com o mesmo sentido de respirar, aspira alguma coisa. Então, temos aqui que quem aspira, aqui no campo, as pessoas aspiram corretamente um ar puro. Por último, nós temos, então, a regência do verbo comparecer. Quem comparece, não comparece em, comparece a algum lugar, a alguma coisa. A uma reunião, a um evento, a um festejo. Então, nós temos ali que eles compareceram à reunião. Então, ele compareceu a. A preposição pedida pelo verbo comparecer e o artigo que acompanha a palavra reunião. Então, fundem-se os dois As e você tem o fenômeno da crase. Acento indicativo de crase. E por último, nós comparecemos ao evento. A preposição pedida pelo verbo comparecer e o artigo o. Então, recapitulando. Quando o verbo assistir tem o mesmo sentido de ver, presenciar, ele pede uma preposição. Quem assiste, assiste a alguma coisa. Eles assistiram às aulas virtuais. Acento indicativo de crase. Ele assistiu ao filme por completo. Quando o verbo tem o mesmo sentido de ajudar. Quem ajuda, ajuda alguém. Então, quem assiste, assiste alguém. Eu assisto o meu companheiro nas suas atividades. Agora, quando você tem o verbo aspirar. Aspirar com o mesmo sentido de querer, buscar. Almejar, pede uma preposição. Porque quem aspira, aspira neste caso a alguma coisa. Aspiramos a uma sociedade mais justa. Agora, quando tem o sentido de respirar, sorver,
Quem aspira, aspira a alguma coisa. Respiramos o ar puro da manhã. Já no caso do verbo comparecer, quem comparece não comparece em, comparece a algum lugar, a alguma coisa, a algum evento. Comparecemos à reunião, acento indicativo de crase, ou comparecemos ao evento. Espero ter tirado dúvidas quanto à regência do verbo assistir, do verbo aspirar e do verbo comparecer.